A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz. Lido por Sofia Pedro. Capítulo 8. Ao fim desse inverno escuro e pessimista, uma manhã que eu preguiçava na cama, sentindo através da vidraça cheia de sol, ainda pálido, um bafo de primavera ainda tímido, Jacinto assomou à porta do meu quarto, revestido de flanelas leves de uma alvura de açucena. Parou lentamente à beira dos colchões e, com gravidade, como se anunciasse o seu casamento ou a sua morte, deixou desabafar sobre mim esta declaração formidável. Zé Fernandes, vou partir para Tormes. O pulo com que me sentei abalou o rijo leito de pau preto do velho Dom Galeão. Para Tormes? Oh, Jacinto, quem assassinaste? Deleitado com a minha emoção, o príncipe da Grã-Ventura tirou da algibeira uma carta e encetou estas linhas, já de certo relidas, fundamente estudadas. Ilustríssimo e excelentíssimo senhor, tenho grande satisfação em comunicar a Vossa Excelência que por toda esta semana devem ficar prontas as obras da capela. É do Silvério? Exclamei. É do Silvério. As obras da capela nova. Os venerandos restos dos excelsos avós de Vossa Excelência, senhores de todo o meu respeito, podem, pois, ser em breve trasladados da Igreja de São José, onde têm estado depositados por bondade do nosso abade, que muito se recomenda à Vossa Excelência. Submisso, aguardo as prestantes ordens de Vossa Excelência a respeito desta majestosa e aflitiva cerimónia. Atirei os braços, compreendendo. Ah, bem! Queres ir assistir à transladação? Jacinto sumiu a carta no bolso. Pois não te parece, Zé Fernandes? Não é por causa dos outros avós, que são ossos vagos e que eu não conheci. É por causa do avô Galeão. Também não o conheci, mas este 202 está cheio dele. Tu estás deitado na cama dele. Eu ainda uso o relógio dele. Não posso abandonar ao Silvério e aos caseiros o cuidado de o instalarem no seu jazigo novo. Há aqui um escrúpulo de decência, de elegância moral. Enfim, decidi. Apertei os punhos na cabeça e gritei. Vou a Tormes! E vou. E tu vens! Eu, enfiar as chinelas, apertava os cordões do roupão. Mas tu sabes, meu bom Jacinto, que a casa de Tormes está inabitável. Ele cravou em mim os olhos aterrados. Medonha, hein? Medonha não. É uma bela casa, de bela pedra. Mas os caseiros que lá vivem há 30 anos dormem em catres, comem o caldo à lareira e usam as salas para secar o milho. Creio que os únicos móveis de Tormes, se bem recordo, são um armário e uma espineta de charão coxa já sem teclas. O meu pobre príncipe suspirou com um gesto rendido em que se abandonava ao destino. Acabou. Alia iacta est. E como só partimos para abril, há tempo de pintar, de assoalhar, de envidraçar. Mando daqui de Paris tapetes e camas. Um estufador de Lisboa vai depois forrar e disfarçar algum buraco. Levamos livros, uma máquina para fabricar gelo. E é mesmo uma ocasião de pôr, enfim, numa das minhas casas de Portugal, alguma decência e ordem. Pois não achas? E então essa, uma casa que data de 1410, ainda existia o Império Bizantino. Eu espalhava com o pincel sobre a face flocos lentos de sabão. O meu príncipe acendeu muito pensativamente um cigarro e não se arredou do toucador
considerando o meu preparo com uma atenção triste que me incomodava. Por fim, como se remoesse uma sentença minha para lhe reter bem a moral e o suco. Então, definitivamente, Zé Fernandes, entendes que é um dever, um absoluto dever ir eu a Tormes. Afastei do espelho a cara ensaboada para encarar com divertido espanto o meu príncipe. Oh, Jacinto, foi em ti, só em ti que nasceu a ideia desse dever. E honra-te seja, menino, não cedas a ninguém essa honra. Ele atirou o cigarro e, com as mãos enterradas nas algibeiras das pantalonas, vagou pelo quarto, topando nas cadeiras, embicando contra os postes torneados do velho leito de Dom Galeão, num balanço vago, como o barco já desamarrado do seu seguro ancoradouro e sem rumo no mar incerto. Depois encalhou sobre a mesa onde eu conservava enfileirada, por gradações de sentimentos, desde o daguerreótipo do papá até à fotografia do caroço perdigueiro, a galeria da minha família. E nunca o meu príncipe, que eu contemplava esticando os suspensórios, me pareceu tão corcovado, tão minguado, como gasto por uma lima que desde muito andasse fundamente limando. Assim viera a findar, desfeita em civilização, naquele super arrequintado magricelas sem músculo e sem energia, a raça fortíssima dos Jacintos. Esses gadalhudos jacintões que nas suas altas terras de Tormes, de volta de bater o Mouro no Salado ou o Castelhano em Valverde, nem mesmo despiam as fuscas armaduras para lavrar as suas chãs e amarrar a vide ao olmo, edificando o reino com a lança e com a enxada, ambas tão rudes e rijas. E agora ali estava aquele último Jacinto, um jacintículo com a macia pele embebida em aromas, a curta alma enrodilhada em filosofias, travado e suspirando baixinho na miúda indecisão de viver. Oh, Zé Fernandes, quem é esta lavradeirona tão rechonchuda? Estendi o pescoço para a fotografia que ele erguera de entre a minha galeria no seu horroroso caixilho de pelúcia escarlate. Mais respeito, senhor Dom Jacinto. Um pouco mais de respeito, cavalheiro. É minha prima, Joaninha, de Sandofim, da casa de Flor da Malva. Flor da Malva, murmurou o meu príncipe. É a casa do Condestável, de Nuno Álvares. Flor da Rosa, homem. A casa do Condestável era na Flor da Rosa, no Alentejo. Essa tua ignorância trapalhona das coisas de Portugal. O meu príncipe deixou escorregar molemente a fotografia da minha prima de entre os dedos moles, que levou à face, no seu gesto horrendo de palpar através da face a caveira. Depois, de repente, com um soberbo esforço em que se endireitou e cresceu, bem, alia iacta est. Partamos, pois, para as serras. E agora, nem reflexão, nem descanso. À obra e a caminho. Atirou a mão ao fecho dourado da porta, como se fosse o negro luquete que abre os destinos. E no corredor gritou pelo grilo com uma larga e assodada voz que eu nunca lhe conhecera e me lembrou a de um chefe ordenando na alvorada que se levanta o acampamento e que a hoste marche com pendões e bagagens. Logo nessa manhã, com uma atividade em que eu reconhecia pressa enjoada de quem bebe óleo de rícino, escreveu ao Silvério, mandando-o gaiar, assoalhar, envidraçar o casarão. E depois do almoço apareceu na biblioteca, chamado violentamente pelo telefone para combinar a remessa de mobílias e confortos, o diretor da Companhia Universal de Transportes. Era um homem que parecia o cartaz da sua companhia,
apertado num jaquetão de xadrazinho escuro, com polainas de jornada sobre botas brancas, uma sacola de marroquim a tiracolo e na botoeira uma roseta multicor, resumindo as suas condecorações exóticas de Madagascar, de Nicarágua, da Pérsia, outras ainda que provavam a universalidade dos seus serviços. Apenas Jacinto mencionou Tormes no Douro, ele logo, através de um sorriso superior, estendeu o braço, detendo outros esclarecimentos na sua intimidade minuciosa com essas regiões. Tormes, perfeitamente, perfeitamente. Sobre o joelho, na carteira, escrevinha uma fugidia nota, enquanto eu considerava assombrado a vastidão do seu saber coreográfico, assim familiar com os recantos de uma serra de Portugal e com todos os seus velhos solares. Já ele atirara a carteira para o bolso, e nós, seus caros senhores, não tínhamos senão a encaixotar as roupas, as mobílias, as preciosidades. Ele mandaria às suas carroças buscar os caixotes, a que poria em grossa letra, com grossa tinta, o endereço. Tormes, perfeitamente. Linha Norte, Espanha, Medina, Salamanca. Perfeitamente. Tormes, muito pitoresco. E antigo, histórico. Perfeitamente. Perfeitamente. Desengonçou a cabeça numa vénia profundíssima e saiu da biblioteca com passos que devoravam léguas, anunciavam a presteza dos seus transportes. Vê tu, murmurou Jacinto muito sério, que prontidão, que facilidade. Em Portugal era uma tragédia. Não há senão Paris. Começou então no 202 o colossal encaixotamento de todos os confortos necessários ao meu príncipe para um mês de serra áspera. Camas de pena, banheiras de níquel, lâmpadas carcel, divãs profundos, cortinas para vedar as gretas rudes, tapetes para amaciar os soalhos broncos. Os sótãos onde se arrecadavam os pesados trastes do avô Galeão foram esvaziados, porque o casarão medieval de 1410 comportava os tremós românticos de 1830. De todos os armazéns de Paris chegavam cada manhã fardos, caixas, temerosos embrulhos que os emaladores desfaziam, atulhando os corredores de montes de palha e de papel pardo onde os nossos passos assudados se enrodilhavam. O cozinheiro, esbaforido, organizava a remessa de fornalhas, geleiras, bocais de trufas, latas de conservas, bujudas garrafas de águas minerais. Jacinto, lembrando as trovoadas da serra, comprou um imenso para-raios. Desde o amanhecer, nos pátios, no jardim, se martelava, se pregava, com vasto fragor, como na construção de uma cidade. E o desfilar das bagagens, através do portão, lembrava uma página de Heródoto contando a marcha dos persas. Das janelas, Jacinto, com o braço estendido, saboreava aquela atividade e aquela disciplina. Vê tu, Zé Fernandes, que facilidade! Saímos do 202, chegamos à serra, encontramos o 202. Não há senão Paris. Recomeçara a amar a cidade, o meu príncipe, enquanto preparava o seu êxodo. Depois de ter, toda a manhã, apressado os encaixotadores, descortinado confortos novos para o abandonado solar, telefonado gordas listas de encomendas a cada loja de Paris, era com delícia que se vestia, se perfumava, se floria, se enterrava na vitória ou saltava para a almofada do faeton
e corria ao bosque e saudava a barba talmúdica do Efraim e os bandós furiosamente negros da Vergane e o psicólogo de Fiacre e a condessa de Trèves na sua nova calés de 8 molas fornecida pelas operações conjuntas da Bolsa e da Alcova. Depois arrebanhava amigos para jantares de surpresa no Voisin ou no Bignon, onde desdobrava o guardanapo com a impaciência de uma fome alegre, vigiando fervorosamente que os bordéus estivessem bem aquecidos, os champanhes bem granitados. E no teatro das Nouveautés, no Palais Royal, nos Buffaux, ria batendo na coxa com encanecidas facécias de encanecidas farsas, antiquíssimos trejeitos de antiquíssimos atores com que já rira na sua infância antes da guerra sob o segundo Napoleão. De novo, em 2 semanas, se abarrotaram as páginas da sua agenda. A magnificência do seu traje como imperador Frederico II de Suábia deslumbrou no baile mascarado da princesa de Cravon-Rogan, onde também fui de moço de forcado. E na Associação para o Desenvolvimento das Religiões Esotéricas discursou e batalhou bravamente pela construção de um templo budista em Montmartre. Com espanto meu, recomeçou também a conversar, como nos meus tempos de escola, da famosa civilização nas suas máximas proporções. Mandou encaixotar o seu velho telescópio para o usar em Tormes. Receei mesmo que no seu espírito germinasse a ideia de criar, no cimo da serra, uma cidade com todos os seus órgãos. Pelo menos não consenti ao meu Jacinto que essas semanas da Silvestre Tormes interrompessem a ilimitada acumulação das noções, porque, uma manhã, rompeu pelo meu quarto, desolado, gritando que entre tantos confortos e formas de civilização, esquecêramos os livros. Assim era, e que vexame para a nossa intelectualidade. Mas que livros escolher entre os facundos milhares sob que vergava o 202? O meu príncipe decidiu logo dedicar os seus dias serranos ao estudo da história natural. E nós mesmos, imediatamente, deitámos para o fundo de um vasto caixote novo, como lastro, os 25 tomos de Plínio. Despejámos depois para dentro, às braçadas, geologia, mineralogia, botânica. Espalhámos por cima uma camada aérea de astronomia. E para fixar bem no caixote estas ciências oscilantes, entalámos em redor cunhas de metafísica. Mas, quando a derradeira caixa, pregada e cintada de ferro, saiu do portão do 202 na derradeira carroça da Companhia dos Transportes, toda esta animação de Jacinto se abateu como uma efervescência num copo de champanhe. Era em meados já tépidos de março. E de novo os seus desagradáveis bocejos atroaram o 202 e todos os sofás rangeram sob o peso do corpo que ele lhe atirava para cima, mortalmente vencido pela fartura e pelo tédio, num desejo de repouso eterno, bem envolto de solidão e silêncio. Desesperei. O quê? Aturaria eu ainda aquele príncipe palpando amargamente a caveira? E quando o crepúsculo entristecia a biblioteca, aludindo num tom rouco à doçura das mortes rápidas pela violência misericordiosa do ácido cianídrico? Ah, não! Caramba! E uma tarde, em que o encontrei estirado sobre um divã, de braços em cruz, como se fosse a sua estátua de mármore sobre o seu jazigo de granito, positivamente o abanei com furor, berrando: Acorda, homem! Vamos para Tormes! O casarão deve estar pronto, a reluzir, a abarrotar de coisas. Os ossos de teus avós pedem repouso em cova sua. A caminho, a enterrar esses mortos e a vivermos nós, os vivos. Irra!
São 5 de abril, é o bom tempo da serra. O meu príncipe ressurgiu lentamente da inércia de pedra. O Silvério não me escreveu, nunca me escreveu. Mas, com efeito, deve estar tudo preparado. Já lá temos certamente criados, o cozinheiro de Lisboa. Eu só levo o grilo e o Anatole, que inverniza bem o calçado e tem jeito como pedicuro. Hoje é domingo. Atirou os pés para o tapete com heroísmo. Bem, partimos no sábado. Avisa tu, Silvério. Começou então o laborioso e pensativo estudo dos Horácios, e o dedo magro de Jacinto, por sobre o mapa, avançando e recuando entre Paris e Tormes. Para escolher o salão que devíamos habitar durante a temida jornada, 2 vezes percorremos o depósito da estação de Orleães, atolados em lama, atrás do chefe do tráfico que entontecia. O meu príncipe recusava este salão por causa da cor tristonha dos estofos. Depois recusava aquele por causa da mesquinhez aflitiva do water closet. Uma das suas inquietações era o banho, nas manhãs que passaríamos rolando. Sugeriu uma banheira de borracha. Jacinto, indeciso, suspirava. Mas nada o aterrou como o transbordo em Medina del Campo, de noite, nas trevas da velha Castela. Debalde, a Companhia do Norte de Espanha e de Salamanca, por cartas, por telegramas, sossegaram o meu camarada, afirmando que quando ele chegasse no comboio de Irune, dentro do seu salão, já outro salão ligado ao comboio de Portugal esperaria, bem aquecido, bem alumiado, com uma ceia que lhe ofertava um dos diretores, Dom Esteban Castillo, ruidoso e rubicundo conviva do 202. Jacinto corria os dedos ansiosos pela face. E os sacos, as peles, os livros, quem os transportaria do salão de Irún para o salão de Salamanca? Eu berrava desesperado que os carregadores de Medina eram os mais rápidos, os mais destros de toda a Europa. Ele murmurava. Pois sim, mas em Espanha, de noite... À noite, longe da cidade, sem telefone, sem luz elétrica, sem postos de polícia, parecia ao meu príncipe povoada de surpresas e assaltos. Só acalmou depois de verificar no observatório astronómico, sob a garantia do sábio professor Bertrand, que a noite da nossa jornada era de lua cheia. Enfim, na sexta-feira findou a tremenda organização daquela viagem histórica. O sábado predestinado amanheceu com generoso sol de afagadora doçura. E eu acabava de guardar na mala, embrulhadas em papel pardo, as fotografias das criaturinhas suaves que nesses 27 meses de Paris me tinham chamado Mon Petit Chou, Mon Rat Chéri, quando Jacinto rompeu pelo quarto com um soberbo ramo de orquídeas na sobrecasaca, pálido e todo nervoso. Vamos ao bosque por despedida. Fomos à grande despedida. E que encanto! Até nas almofadas e molas da Vitória senti logo uma elasticidade mais embaladora. Depois, pela Avenida do Bosque, quase me pesava não ficar sempiternamente rolando ao trote rimado das éguas perfeitas, no rebrilho rico de metais e vernizes, sobre aquele macadame mais alisado que mármore, entre tão bem regadas flores e relvas de tão tentadora frescura, cruzando uma humanidade fina, de elegância bem acabada, que ao almoçar ao seu chocolate em porcelanas de Sèvres ou de Menton, saíra de entre sedas e tapetes de 3.000 francos e respirava a beleza de abril com vagar, requinte e pensamentos ligeiros. O bosque resplandecia numa harmonia de verde, azul e ouro.
Nenhuma cova ou terra solta desalizava as polidas áleas que a arte traçou e enroscou na espessura. Nenhum esgalho desgrenhado desmanchava as ondulações macias da folhagem que o estado escova e lava. O piar das aves apenas se elevava para espalhar uma graça leve de vida alada. E mais natural parecia, entre o arvoredo sociável, o ranger das celas novas onde pousavam com balanço esbelto as amazonas espartilhadas pelo grande Redfern. Em frente ao pavilhão de Armenonville, cruzámos Madame de Trèves, que nos envolveu a ambos na carícia do seu sorriso, mais avivado àquela hora pelo vermelhão ainda úmido. Logo atrás, a barba talmúdica de Efraim negrejou, fresca também da brilhantina da manhã, no alto de um faeton tilintante. Outros amigos de Jacinto circulavam nas acácias, e as mãos que lhe acenavam, lentas e afáveis, calçavam luvas frescas cor de palha, cor de pérola, cor de lilás. Todo ele relampejou rente de nós sobre uma grande bicicleta. Dornan, alastrado numa cadeira de ferro sob um espinheiro em flor, mamava o seu imenso charuto como perdido na busca de rimas sensuais inédias. Adiante foi o psicólogo, que nos não avistou conversando com um requebro melancólico para dentro de um cupê que rescendia a alcova e a que um cocheiro obeso imprimia dignidade e decência. E rolávamos ainda quando o duque de Marisac, a cavalo, ergueu a bengala, estacou a nossa vitória para perguntar a Jacinto se aparecia à noite nos quadros vivos dos Vergane. O príncipe rosnou um não, parte para o sul, que mal lhe passou dentre os bigodes murchos. E Marisac lamentou, porque era uma festa estupenda. Quadros vivos da história sagrada e da história romana. Madame Vergane, de Madalena, de braços nus, peitos nus, pernas nuas, limpando com os cabelos os pés do Cristo. O Cristo, um latagão soberbo, parente do Stareve, empregado no Ministério da Guerra, gemendo derriado sob uma cruz de papelão. Havia também Lucrécia na cama e Tarquínio ao lado, de punhal, a puxar os lençóis. E depois, ceia em mesas soltas, todos nos seus trajes históricos. Ele já estava aparceirado com Madame de Malbe, que era Agripina. Quadro portentoso esse, Agripina morta quando Nero a vem contemplar e lhe estuda as formas, admirando umas, desdenhando outras como imperfeitas. Mas, por polidez, ficara combinado que Nero admiraria sem reserva todas as formas de Madame de Malbe. Enfim colossal e estupendamente instrutivo. Acenámos um longo adeus àquele alegre Marisac e recolhemos sem que Jacinto emergisse do silêncio enrugado em que se abismara, com os braços rigidamente cruzados, como remoendo pensamentos decisivos e fortes. Depois, em frente ao arco do triunfo, moveu a cabeça, murmurou: "É muito grave deixar a Europa." Enfim partimos. Sob a doçura do crepúsculo que se inublara, deixámos o 202. O Grilo e o Anatole seguiam num fiacre atulhado de livros, de estojos, de paletós, de impermeáveis, de travesseiras, de águas minerais, de sacos de couro, de rolos de mantas, e mais atrás um ônibus rangia sob a carga de 23 malas. Na estação, Jacinto ainda comprou todos os jornais, todas as ilustrações, horários, mais livros e um saca-rolhas de forma complicada e hostil.
Guiados pelo chefe do tráfico, pelo secretário da companhia, ocupámos copiosamente o nosso salão. Eu pus o meu boné de seda, calcei as minhas chinelas. Um silvo varou a noite. Paris lampejou, fulgiu num derradeiro clarão de janelas. Para o sorver, Jacinto ainda se arremessou à portinhola. Mas rolávamos já na treva da província. O meu príncipe, então, recaiu nas almofadas. Que aventura, Zé Fernandes! Até Chartres, em silêncio, folheámos as ilustrações. Em Orleans, o guarda veio arranjar respeitosamente as nossas camas. Derreado com aqueles 14 meses de civilização, adormeci e só acordei em Bordeus quando o grilo zeloso nos trouxe o nosso chocolate. Fora, uma chuva miudinha pingava molemente de um espesso céu de algodão sujo. Jacinto não se deitara, desconfiado da aspereza e da umidade dos lençóis. E metido num roupão de flanela branco, com a face arrepiada e estremunhada, ensopando um bolo no chocolate, rosnava sombriamente. Este horror! E agora com a chuva! Em Biarritz, ambos observámos com uma certeza indolente. É Biarritz? Depois, Jacinto, que espreitava pela janela embaciada, reconheceu o lento caminhar pernalto, o nariz bicudo e triste do historiador Danron. Era ele, o facundo homem, vestido de xadrezinho, ao lado de uma dama roliça que levava pela trela uma cadelinha felpuda. Jacinto baixou a vidraça violentamente, berrou pelo historiador na ânsia de comunicar ainda através dele com a cidade, com o 202. Mas o comboio mergulhara na chuva e névoa. Sobre a ponte do Bidassoa, antevendo o termo da vida fácil, os abrolhos da incivilização, Jacinto suspirou com desalento. Agora adeus. Começa a Espanha. Indignado, eu, que já saboreava o generoso ar da terra bendita, saltei para diante do meu príncipe e num saracoteio de tremendo salero, castanholando os dedos, entoei uma petenera condigna. A la puerta de mi casa, ai soledad, soledad. Ele estendeu os braços suplicante. Zé Fernandes, tem piedade do enfermo e do triste. Irune! Irune! Nessa Irune almoçámos com suculência, porque sobre nós velava como deusa omnipresente a Companhia do Norte. Depois, el jefe da aduana, el jefe da estación, preciosamente nos instalaram noutro salão novo, com cetins cor de azeitona, mas tão pequeno que uma rica porção dos nossos confortos em mantas, livros, sacos impermeáveis passou para o compartimento do sleeping, onde se repoltreavam o grilo e o anatole, ambos de bonés escoceses e fumando gordos charutos. Buena viaje, gracias, servidores! E entramos silvando nos Pirineus. Sob a influência da chuva embaciadora, daquelas serras sempre iguais, que se desenrolavam arrepiadas, diluídas na névoa, resvalei a uma sonolência doce. E quando descerrava as pálpebras, encontrava Jacinto a um canto, esquecido do livro fechado nos joelhos, sobre que cruzara os magros dedos, considerando vales e montes com a melancolia de quem penetra nas terras do seu desterro. Um momento veio em que, arremessando o livro, enterrando mais o chapéu mole, se ergueu com tanta decisão que receei detivesse o comboio para saltar à estrada, correr através das Vascongadas e da Navarra para trás, para o 202. Sacudi o meu torpor, exclamei: "Oh, menino!" Não. O pobre amigo ia apenas continuar o seu tédio para outro canto, enterrado noutra almofada, com outro livro fechado.
E à maneira que a escuridão da tarde crescia e com ela a borrasca de vento e água, uma inquietação mais aterrada se apoderava do meu príncipe, assim desgarrado da civilização, arrastado para a natureza que já o cercava de brutalidade agreste. Não cessou então de me interrogar sobre Tormes. As noites são horríveis, hein, Zé Fernandes? Tudo negro, enorme solidão. E o médico? Há médico? Subitamente o comboio estacou. Mais grossa e ruidosa, a chuva fustigou as vidraças. Era um descampado, todo em treva, onde rolava e lufava um grande vento solto. A máquina apitava com angústia. Uma lanterna lampejou correndo. Jacinto batia ao pé. É medonho, é medonho. Entreabria a portinhola. Da claridade incerta das vidraças surdiam cabeças esticadas, assustadas. Que ai? Que ai? A uma rajada que me alagou, recuei. E esperámos durante lentos, calados minutos, esfregando desesperadamente os vidros embaciados para sondar a escuridão. De repente, o comboio recomeçou a rolar, muito sereno. Em breve apareceram as luzinhas mortas de uma estação abarracada. Um condutor, com o casacão de oleado todo a escorrer, trepou ao salão. E por ele soubemos, enquanto carimbava apressadamente os bilhetes, que o trem, muito atrasado, talvez não alcançasse em Medina o comboio de Salamanca. Mas então... O casaco de oleado escorregara pela portinhola, fundido na noite, deixando um cheiro de umidade e azeite. E nós encetámos um novo tormento. Se o trem de Salamanca tivesse abalado? O salão tomado até Medina desengatava em Medina. E eis os nossos preciosos corpos, com as nossas preciosas almas, despejados em Medina para cima da lama, entre 23 malas, numa rude confusão espanhola, sob a tormenta de ventania e de água. Oh, Zé Fernandes, uma noite em Medina! Ao meu príncipe aparecia como desventura suprema essa noite em Medina, numa fonda sórdida, fedendo a alho, com gordas filas de percevejos através dos lençóis de estopa encardida. Não cessei então de fitar num desassossego os ponteiros do relógio. Enquanto Jacinto, pela vidraça escancarada, todo fustigado da chuva clamorosa, furava a negrura na esperança de avistar as luzes de Medina e um comboio paciente fumegando. Depois recaía no divã, limpava os bigodes e os olhos, maldizia a Espanha. O trem arquejava, rompendo o vasto vento da planura desolada, e a cada apito era um alvoroço. Medina? Não. Algum sumido apiadeiro, onde o trem se atardava, esfalfado, resfolgando, enquanto dormentes figuras encarapuçadas, embrulhadas em mantas, rondavam sob o telheiro do barracão que as lanternas baças tornavam mais soturno. Jacinto esmurrava o joelho. Mas por que para este infame comboio? Não há tráfico, não há gente. Oh, esta Espanha! A sineta badalava, moribunda. De novo fendíamos a noite e a borrasca. Resignadamente, comecei a percorrer um jornal do comércio antigo trazido de Paris. Jacinto esmagava o espesso tapete do salão com passadas rancorosas, rosnando como uma fera. E ainda assim se escoou às gotas uma hora cheia de eternidade. Um silvo, outro silvo, luzes mais fortes, longe, palpitaram na neblina. As rodas trilharam, com rijos solavancos, os encontros de carris. Enfim, Medina! Um muro sujo de barracão alvejou, e bruscamente, à portinhola aberta com violência, aparece um cavalheiro barbudo, de capa à espanhola, gritando pelo senhor Dom Jacinto. Depressa! Depressa que parte o comboio de Salamanca! Não há um momento, caballeros! Que não há um momento! Agarro estonteadamente o meu paletó, o jornal do comércio. Saltamos com ânsia.
e pela plataforma, por sobre os trilhos, através de charcos, tropeçando em fardos, empurrados pelo vento, pelo da capa à espanhola, enfiámos outra portinhola que se fechou com um estalo tremendo. Ambos arquejávamos. Era um salão forrado de um pano verde que comia a luz escassa. E eu estendi o braço para receber dos carregadores açudados as nossas malas, os nossos livros, as nossas mantas, quando, em silêncio, sem um apito, o trem despegou e rolou. Ambos nos atirámos às vidraças em brados furiosos. Pare! As nossas malas! As nossas mantas! Para aqui! Oh, grilo! Oh, grilo! Uma imensa rajada levou os nossos brados. Era de novo o descampado tenebroso sob a chuva despenhada. Jacinto ergueu os punhos num furor que o engasgava. Oh, que serviço! Oh, que canalhas! Só em Espanha! E agora? As malas perdidas? Nem uma camisa, nem uma escova! Calmei o meu desgraçado amigo. Escuta, eu entrevi 2 carregadores arrebanhando as nossas coisas. De certo o grilo fiscalizou, mas na pressa, naturalmente, atirou com tudo para o seu compartimento. Foi um erro não trazer o grilo connosco no salão. Até podíamos jogar a manilha. De resto, a solicitude da companhia, deusa omnipresente, velava sobre o nosso conforto, pois que à porta do lavatório branquejava o cesto da nossa ceia, mostrando na tampa um bilhete de Don Esteban com estas doces palavras a lápis. A Don Jacinto e su egregio amigo que les dê gusto. Farejei um aroma de perdiz. E alguma tranquilidade nos penetrou no coração, sentindo também as nossas malas sob a tutela da deusa omnipresente. Tens fome, Jacinto? Não, tenho horror, furor, rancor e tenho sono. Com efeito, depois de tão desencontradas emoções, só apetecíamos as camas que esperavam macias e abertas. Quando caí sobre a travesseira, sem gravata, em ceroulas, já o meu príncipe, que não se despira, apenas embrulhara os pés no meu paletó, nosso único agasalho, ressonava com majestade. Depois, muito tarde e muito longe, percebi junto do meu catre, na claridadezinha da manhã coada pelas cortinas verdes, uma fardeta, um boné que murmuravam baixinho com imensa doçura. Vossas Excelências não têm nada a declarar? Não há malinhas de mão? Era a minha terra, murmurei baixinho com imensa ternura. Não temos aqui nada. Pergunto Vossa Excelência pelo grilo, aí atrás num compartimento. Ele tem as chaves, tem tudo. É o grilo. A fardeta desapareceu, sem rumor, como sombra benéfica. E eu readormeci com o pensamento em Guiães, onde a tia Vicência, atarefada, de lenço branco cruzado no peito, de certo já preparava o leitão. Acordei envolto num largo e doce silêncio. Era uma estação muito sossegada, muito varrida, com rosinhas brancas trepando pelas paredes e outras rosas em moitas, num jardim onde um tanquezinho abafado de limos dormia sob 2 mimosas em flor que rescendiam. Um moço pálido, de paletó cor de mel, vergando a bengalinha contra o chão, contemplava pensativamente o comboio. Agachada rente à grade da horta, uma velha diante da sua cesta de ovos contava moedas de cobre no regaço. Sobre o telhado secavam abóboras. Por cima rebrilhava o profundo, rico e macio azul de que meus olhos andavam aguados. Sacudi violentamente Jacinto. Acorda, homem, que estás na tua terra! Ele desembrulhou os pés do meu paletó, cofiou o bigode e veio sem pressa à vidraça que eu abrira conhecer a sua terra. Então é Portugal, hein? Cheira bem. Está claro que cheira bem, animal. A sineta tilintou languidamente. E o comboio deslizou com descanso,
como se passeasse para seu regalo sobre as duas fitas de aço, assobiando e gozando a beleza da terra e do céu. O meu príncipe alargava os braços desolado. E nem uma camisa, nem uma escova, nem uma gota de água de colónia. Entro em Portugal imundo. Na régua há uma demora. Temos tempo de chamar o grilo, reaver os nossos confortos. Olha para o rio. Rolávamos na vertente de uma serra, sobre penhascos que desabavam até largos socalcos cultivados de vinhedo. Embaixo, numa esplanada, branquejava uma casa nobre de opulento repouso, com a capelinha muito caiada entre um laranjal maduro. Pelo rio, onde a água turva e tarda nem se quebrava contra as rochas, descia com a vela cheia um barco lento carregado de pipas. Para além, outros socalcos de um verde pálido de reseda, com oliveiras apoucadas pela amplidão dos montes, subiam até outras penedias que se embebiam, todas brancas e assoalhadas, na fina abundância do azul. Jacinto acariciava os pelos corredios do bigode. O Douro, hein? É interessante. Tem grandeza. Mas agora é que eu estou com uma fome, Zé Fernandes. Também eu? Destapámos o cesto de Dona Esteban, de onde surdiu um bodo grandioso de presunto, anho, perdizes, outras viandas frias que o ouro de duas nobres garrafas de amontilado, além de duas garrafas de Rioja, aqueciam com um calor de sol andaluz. Durante o presunto, Jacinto lamentou contritamente o seu erro. Ter deixado Tormes, um solar histórico, assim abandonado e vazio. Que delícia por aquela manhã tão lustrosa e tépida subir à serra, encontrar a sua casa bem apetrechada, bem civilizada. Para o animar, lembrei que com as obras do Silvério, tantos caixotes de civilização remetidos de Paris, Tormes estaria confortável mesmo para Epicuro. Oh! Mas Jacinto entendia um palácio perfeito, um 202 no deserto. E assim discorrendo, atacámos as perdizes. Eu desarrolhava uma garrafa de amontilado quando o comboio, muito sorrateiramente, penetrou numa estação. Era a régua. E o meu príncipe pousou logo a faca para chamar o grilo, reclamar as malas que traziam o asseio dos nossos corpos. Espera, Jacinto, temos muito tempo. O comboio para aqui 1 hora. Come com tranquilidade. Não escangalhemos este almocinho com arrumações de maletas. O grilo não tarda a aparecer. E corri mesmo a cortina, porque de fora um padre muito alto, com uma ponta de cigarro colada ao beiço, parara a espreitar indiscretamente o nosso festim. Mas quando acabámos as perdizes e Jacinto confiadamente desembrulhava um queijo manchego, sem que Grilo ou Anatole comparecessem, eu, inquieto, corri à portinhola para apressar esses cervos tardios. E nesse instante o comboio, largando, deslizou com o mesmo silêncio sorrateiro. Para o meu príncipe foi um desgosto. Aí ficamos outra vez sem um pente, sem uma escova. E eu que queria mudar de camisa. Por culpa tua, Zé Fernandes. É espantoso. Demora sempre uma eternidade. Hoje chega e abala. Paciência, Jacinto. Em 2 horas estamos na estação de Tormes. Também não valia a pena mudar de camisa para subir à serra. Em casa tomamos um banho antes de jantar. Já deve estar instalada a banheira. Ambos nos consolámos com copinhos de uma divina aguardente de chinchón. Depois, estendidos nos sofás, saboreando os 2 charutos que nos restavam, com as vidraças abertas ao ar adorável, conversámos de Tormes. Na estação, certamente, estaria o Silvério com os cavalos. Que tempo leva a subir? 1 hora. Depois de lavados, sobrava tempo para um demorado passeio pelas terras com o caseiro, o excelente Melchior, para que o senhor de Tormes solenemente tomasse posse do seu senhorio. E à noite, o primeiro bródio da serra com os pitéus vernáculos do velho Portugal.
Jacinto sorria, seduzido. Vamos a ver que cozinheiro me arranjou esse Silvério. Eu recomendei que fosse um soberbo cozinheiro português, clássico, mas que soubesse trufar um peru, afogar um bife em molho de moela, estas coisas simples da cozinha de França. O pior é não te demorares, seguires logo para Guiães. Ah, menino, anos da tia Vicência no sábado, dia sagrado. Mas volto. Em 2 semanas estou em Tormes para fazermos uma larga bucólica. Está claro, para assistir à trasladação. Jacinto estendera o braço. Que casarão é aquele, além no outeiro, com a torre? Eu não sabia. Algum solar de Fidalgote do Douro. Tormes era nesse feitio atarracado e maciço. Casa de séculos e para séculos, mas sem torre. E logo se vê, da estação, Tormes? Não, muito no alto, numa prega da serra entre arvoredo. No meu príncipe já evidentemente nascera uma curiosidade pela sua rude casa ancestral. Mirava o relógio impaciente. Ainda 30 minutos. Depois, sorvendo o ar e a luz, murmurava no primeiro encanto de iniciado. Que doçura! Que paz! 3h30, estamos a chegar, Jacinto. Guardei o meu velho jornal do comércio dentro do bolso do paletó que deitei sobre o braço. E ambos, em pé, às janelas, esperámos com alvoroço a pequenina estação de Tormes, termo ditoso das nossas provações. Ela apareceu enfim, clara e simples, à beira do rio, entre rochas, com os seus vistosos girassóis enchendo um jardinzinho breve, as 2 altas figueiras assombreando o pátio e por trás a serra coberta de velho e denso arvoredo. Logo na plataforma avistei com gosto a imensa barriga, as bochechas menineiras do chefe da estação, o Louro Pimenta, meu condiscípulo em retórica no Liceu de Braga. Os cavalos, de certo, esperavam à sombra sob as figueiras. Mal o trem parou, ambos saltámos alegremente. A bujuda massa do Pimenta rebolou para mim com amizade. Viva o amigo Zé Fernandes! Oh, belo Pimentão! Apresentei o senhor de Tormes imediatamente. Ouve lá, Pimentinha, não está aí o Silvério? Não. O Silvério há quase 2 meses que partiu para Castelo de Vite ver a mãe que apanhou uma cornada de um boi. Atirei a Jacinto um olhar inquieto. Ora essa! E o Melchior, o caseiro? Pois não estão aí os cavalos para subirmos à quinta? O digno chefe ergueu com surpresa as sobrancelhas cor de milho. Não, nem Melchior, nem cavalos. O Melchior. Há que tempos eu não vejo o Melchior. O carregador badalou lentamente a sineta para o comboio rolar. Então, não avistando em torno, na lisa e despovoada estação, nem criados nem malas, o meu príncipe e eu lançámos o mesmo grito de angústia. E o grilo? As bagagens? Corremos pela beira do comboio, berrando com desespero. Grilo! Oh, grilo! Anatole! Oh, grilo! Na esperança que ele e o Anatole viessem mortalmente adormecidos, trepávamos aos estribos, atirando a cabeça para dentro dos compartimentos, espavorindo a gente quieta com o mesmo berro que retumbava. Grilo! Estás aí, grilo! Já de uma terceira classe, onde uma viola repenicava, um jocoso gania troçando. Não há por aí um grilo! Andam por aí uns senhores a pedir um grilo! E nem Anatole, nem grilo. A sineta tilintou. Oh, Pimentinha, espera, homem! Não deixes largar o comboio! As nossas bagagens, homem! E aflito, empurrei o enorme chefe para o furgão de carga a pesquisar, descortinar as nossas 23 malas. Apenas encontramos barris, cestos de vime, latas de azeite, um baú amarrado com cordas. Jacinto mordia os beiços lívido. E o Pimentinha esgazeado.
Oh, filhos, eu não posso atrasar o comboio. A sineta repicou, e com um belo fumo claro, o comboio desapareceu por detrás das fragas altas. Tudo em torno pareceu mais calado e deserto. Ali ficávamos, pois, baleados, perdidos na serra, sem grilo, sem procurador, sem caseiro, sem cavalos, sem malas. Eu conservava o paletó alvadio de onde surdia o Jornal do Comércio. Jacinto, uma bengala. Eram todos os nossos bens. O pimentão arregalava para nós os olhinhos papudos e compadecidos. Contei então àquele amigo o atarantado trasfego em Medina sob a borrasca, o grilo desgarrado, encalhado com as 23 malas ou rolando talvez para Madrid sem nos deixar um lenço. Eu não tenho um lenço, tenho este Jornal do Comércio. É toda a minha roupa branca. Grande relia, caramba! Murmurava o Pimenta impressionado. E agora? Agora, exclamei, é trepar para a quinta, à pata, a não ser que se arranjassem uns burros. Então o carregador lembrou que perto, no casal da Giesta, ainda pertencente a Tormes, o caseiro, seu compadre, tinha uma boa égua e um jumento. E o prestante homem enfiou numa carreira para a Giesta, enquanto o meu príncipe e eu caíamos para cima de um banco, arquejantes e sucumbidos como náufragos. O vasto Pimentinha, com as mãos nas algibeiras, não cessava de nos contemplar, de murmurar. É de arrelia! O rio de fronte descia preguiçoso e como adormentado sob a calma já pesada de maio, abraçando sem um sussurro uma larga ilhota de pedra que rebrilhava. Para além, a serra crescia em corcovas doces, com uma funda prega onde se aninhava, bem junta e esquecida do mundo, uma vilazinha clara. O espaço imenso repousava num imenso silêncio. Naquelas solidões de monte e penedia, os pardais, revoando no telhado, pareciam aves consideráveis. E a massa rotunda e rubicunda do Pimentinha dominava, atulhava a região. Está tudo arranjado, meu senhor. Vêm aí os bichos. Só o que não calhou foi um selinzinho para a jumenta. Era o carregador, digno homem, que voltava da giesta sacudindo na mão duas esporas desirmanadas e ferrugentas. E não tardaram a aparecer no córrego para nos levarem a Tormes uma égua russa, um jumento com albarda, um rapaz e um podengo. Apertámos a mão suada e amiga do Pimentinha. Eu cedi a égua ao senhor de Tormes e começámos a trepar o caminho que não se alisara nem se desbravara desde os tempos em que trilhavam com rudes sapatões ferrados, cortando de rio a monte os jacintos do século XIV. Logo depois de atravessarmos uma trêmula ponte de pau sobre um riacho quebrado por pedregulhos, o meu príncipe, com o olho de dono subitamente aguçado, notou a robustez e a fartura das oliveiras. E em breve os nossos males esqueceram ante a incomparável beleza daquela serra bendita. Com que brilho e inspiração copiosa a compusera o divino artista que faz as serras e que tanto as cuidou e tão ricamente as dotou neste seu Portugal bem amado. A grandeza igualava a graça. Para os vales, poderosamente cavados, desciam bandos de arvoredos, tão copados e redondos, de um verde tão moço que eram como um musgo macio onde apetecia cair e rolar. Dos pendores, sobranceiros ao carreiro fragoso, largas ramarias estendiam o seu toldo amável a que o esvoaçar leve dos pássaros sacudia a fragrância. Através dos muros seculares que sustêm as terras liados pelas eras, rompiam grossas raízes coleantes a que mais era se enroscava. Em todo o torrão, de cada fenda, brotavam flores silvestres. Brancas rochas pelas encostas alastravam a sólida nudez do seu ventre polido pelo vento e pelo sol.
Outras, vestidas de líquen e de silvatos floridos, avançavam como proas de galeras enfeitadas. E de entre as que se apinhavam nos cimos, algum casebre que para lá galgara, todo amachucado e torto, espreitava pelos postigos negros sobre as desgrenhadas farripas de verdura que o vento lhe semeara nas telhas. Por toda a parte a água sussurrante, a água fecundante. Espertos regatinhos fugiam, rindo com os seixos, de entre as patas da égua e do burro. Grossos ribeiros açudados saltavam com fragor de pedra em pedra. Fios direitos e luzidios como cordas de prata vibravam e faiscavam das alturas aos barrancos. E muita fonte, posta à beira de veredas, jorrava por uma bica beneficamente à espera dos homens e dos gados. Todo um cabeço, por vezes, era uma seara onde um vasto carvalho ancestral, solitário, dominava como seu senhor e seu guarda. Em socalcos verdejavam laranjais rescendentes. Caminhos de lajes soltas circundavam fartos prados com carneiros e vacas retouçando. Ou, mais estreitos, entalados em muros, penetravam sob ramadas de parra espessa numa penumbra de repouso e frescura. Trepávamos então a alguma ruazinha de aldeia, 10 ou 12 casebres sumidos entre figueiras, onde se esgaçava, fugindo do lar pela telha vã, o fumo branco e cheiroso das pinhas. Nos cerros remotos, por cima da negrura pensativa dos pinheirais, branquejavam ermidas. O ar fino e puro entrava na alma, e na alma espalhava alegria e força. Um esparso tilintar de chocalhos de guizos morria pelas quebradas. Jacinto, adiante, na sua égua russa, murmurava: "Que beleza!" E eu, atrás, no burro de Sancho, murmurava: "Que beleza!" Frescos ramos roçavam os nossos ombros com familiaridade e carinho. Por trás das sebes, carregadas de amoras, as macieiras estendidas ofereciam as suas maçãs verdes, porque não as tinham maduras. Todos os vidros de uma casa velha, com a sua cruz no topo, refulgiram hospitaleiramente quando nós passámos. Muito tempo um melro nos seguiu, de azinheiro a olmo, assobiando os nossos louvores. Obrigado, irmão melro. Ramos de macieira, obrigado. Aqui vimos, aqui vimos. E sempre contigo fiquemos, serra tão acolhedora, serra de fartura e de paz, serra bendita entre as serras. Assim, vagarosamente e maravilhados, chegámos àquela avenida de Faias que sempre me encantara pela sua fidalga gravidade. Atirando uma vergastada ao burro e à égua, o nosso rapaz, com o seu podengo sobre os calcanhares, gritou: "Aqui é que estemos, meus amos!" E ao fundo das Faias, com efeito, aparecia o portão da Quinta de Tormes com o seu brasão de armas de secular granito que o musgo retocava e mais envelhecia. Dentro já os cães ladravam com furor. E quando Jacinto, na sua suada égua, e eu atrás, no burro de Sancho, transpusemos o limiar solarengo, desceu para nós, do alto do alpendre, pela escadaria de pedra gasta, um homem nédio, rapado como um padre, sem colete, sem jaleca, acalmando os cães que se encarniçavam contra o meu príncipe. Era o Melchior, o caseiro. Apenas me reconheceu, toda a boca se lhe escancarou num riso hospitaleiro a que faltavam dentes. Mas apenas eu lhe revelei, naquele cavalheiro de bigodes louros que descia da égua, esfregando os quadris, o senhor de Tormes, o bom Melchior recuou, colhido de espanto e terror, como diante de uma avantesma. "Ora essa! Santíssimo nome de Deus! Pois então..." E entre o rosnar dos cães, num bracejar desolado, balbuciou uma história que por seu turno apavorava Jacinto,
como se o negro muro do casarão pendesse para desabar. O Melchior não esperava Sua Excelência. Ninguém esperava Sua Excelência. Ele dizia Sua Excelência. O Sr. Silvério estava para Castelo de Vide desde março, com a mãe, que apanhara uma cornada na virilha. E de certo houver engano, cartas perdidas, porque o Sr. Silvério só contava com Sua Excelência em setembro, para a vindima. Na casa, as obras seguiam devagarinho, devagarinho. O telhado no sul ainda continuava sem telhas. Muitas vidraças esperavam ainda sem vidros. E para ficar, Virgem Santa, nem uma cama arranjada. Jacinto cruzou os braços numa cólera tumultuosa que o sufocava. Por fim, com um berro: mas os caixotes! Os caixotes mandados de Paris em fevereiro, há 4 meses! O desgraçado Melchior arregalava os olhos miúdos que se embaciavam de lágrimas. Os caixotes! Nada chegara, nada aparecera! E na sua perturbação mirava pelas arcadas do pátio, palpava na algibeira das pantalonas. Os caixotes! Não tinha os caixotes! E agora, Zé Fernandes? Encolhi os ombros. Agora, meu filho, só vires comigo para Quiens, mas são 2 horas fartas a cavalo. E não temos cavalos. O melhor é ver o casarão, comer a boa galinha que o nosso amigo Melchior nos assa no espeto, dormir numa enxerga e amanhã cedo, antes do calor, trotar para cima, para a tia Vicência. Jacinto replicou com uma decisão furiosa. Amanhã troto, mas para baixo, para a estação, e depois para Lisboa. E subiu a gás da escadaria do seu solar com amargura e rancor. Em cima, uma larga varanda acompanhava a fachada do casarão, sob um alpendre de negras vigas, toda ornada por entre os pilares de granito, com caixas de pau onde floriam cravos. Colhi um cravo amarelo e penetrei atrás de Jacinto, nas salas nobres, que ele contemplava com um murmúrio de horror. Eram enormes, de uma sonoridade de casa capitular, com os grossos muros enegrecidos pelo tempo e o abandono, e regeladas, desoladamente nuas, conservando apenas, aos cantos, algum monte de canastras ou alguma enxada entre paus. Nos tetos remotos, de carvalho apainelado, luziam através dos rasgões manchas de céu. As janelas, sem vidraças, conservavam essas maciças portadas com fechos para as trancas que, quando se cerram, espalham a treva. Sob os nossos passos, aqui e além, uma tábua podre rangia e cedia. Inabitável! Rugia Jacinto surdamente. Um horror! Uma infâmia! Mas depois, noutras salas, o soalho alternava com remendos de tábuas novas. Os mesmos remendos claros mosqueavam os velhíssimos tetos de rico carvalho sombrio. As paredes repeliam pela alvura crua da cal fresca. E o sol mal atravessava as vidraças, embaciadas e cordurentas da massa e das mãos dos vidraceiros. Penetrámos, enfim, na última, a mais vasta, rasgada por 6 janelas, mobiladas com um armário e com uma enxerga parda e curta estirada a um canto. E junto dela parámos, e sobre ela depusemos tristemente o que nos restava de 23 malas, o meu paletó alvadio, a bengala de Jacinto e o jornal do comércio que nos era comum. Através das janelas escancaradas, sem vidraças, o grande ar da serra entrava e circulava como num eirado, com um cheiro fresco de horta regada. Mas o que avistámos, da beira da enxerga, era um pinheiral cobrindo um cabeço e descendo pelo pendor suave, à maneira de uma hosta em marcha, com pinheiros na frente, destacados, direitos, emplumados de negro. Mais longe, as serras de além-rio, de uma fina e macia cor de violeta. Depois, a brancura do céu, todo liso, sem uma nuvem, de uma majestade divina. E lá debaixo dos vales,
Subia desgarrada e melancólica uma voz de pegoreiro cantando. Jacinto caminhou lentamente para o poial de uma janela, onde caiu, esbarrondado pelo desastre, sem resistência ante aquele brusco desaparecimento de toda a civilização. Eu palpava a enxerga, dura e regelada como um granito de inverno. E pensando nos luxuosos colchões de penas e molas, tão prodigamente encaixotados no 202, desafoguei também a minha indignação. Mas os caixotes, caramba! Como se perdem assim 30 e tantos caixotes enormes? Jacinto sacudiu amargamente os ombros. Encalhados, por aí, algures num barracão, em Medina, talvez, nessa horrenda Medina, indiferença das companhias, inércia do Silvério, enfim, a península, a barbaria. Vim ajoelhar sobre o outro poial, alongando os olhos consolados por céu e monte. É uma beleza! O meu príncipe, depois de um silêncio grave, murmurou com a face encostada à mão. É uma lindeza! E que paz! Sob a janela vicejava fartamente uma horta, com repolho, feijoal, talhões de alface, gordas folhas de abóbora rastejando. Uma eira, velha e mal alisada, dominava o vale, de onde já subia tenuamente a névoa de algum fundo ribeiro. Toda a esquina do casarão desse lado se encravava em laranjal, e de uma fontinha rústica, meio afogada em rosas tremedeiras, corria um longo e rutilante fio de água. Estou com um apetite desesperado daquela água, declarou Jacinto muito sério. Também eu. Deixamos ao quintal, hein? E passamos pela cozinha a saber do frango. Voltámos à varanda. O meu príncipe, mais conciliado com o destino inclemente, colheu um cravo amarelo. E por outra porta baixa, de rigíssimas ombreiras, mergulhámos numa sala alastrada de caliça, sem teto, coberta apenas de grossas vigas, de onde se ergueu uma revoada de pardais. Olha para este horror! Murmurava Jacinto arrepiado. E descemos por uma lôbrega escada de castelo, tenteando depois um corredor tenebroso de lajes ásperas, atravancado por profundas arcas, capazes de guardar todo o grão de uma província. Ao fundo, a cozinha, imensa, era uma massa de formas negras, madeira negra, pedra negra, densas negruras de felugem secular. E neste negrume refulgia a um canto, sobre o chão de terra negra, a fogueira vermelha, lambendo tachos e panelas de ferro, despedindo uma fumarada que fugia pela grade aberta no muro, depois por entre a folhagem dos limoeiros. Na enorme lareira, onde se aqueciam e assavam as suas grossas peças de porco e boi os jacintos medievais, agora desaproveitada pela frugalidade dos caseiros, negrejava um poeirento montão de cestas e ferramentas. E a claridade toda entrava por uma porta de castanho, escancarada sobre um quintalejo rústico em que se misturavam couves lombardas e junquilhos formosos. Em roda do lume, um bando alvoroçado de mulheres depenava frangos, remexia as caçarolas, picava a cebola com um fervor afogueado e palarreiro. Todas emudeceram quando aparecemos, e de entre elas o pobre Melchior, estonteado, com o sangue a espirrar na nédia face da abade, correu para nós, jurando que o jantarinho de suas insolências não demorava um credo. E a respeito de camas, ó amigo Melchior? O digno homem ciciou uma desculpa encolhida sobre enxergazinhas no chão. É o que basta, acudi eu para o consolar. Por uma noite, com lençóis frescos. Ah, pelos lençóizinhos respondo eu, mas um desgosto assim, meu senhor. A gente apanhada sem um colchãozinho de lã, sem um lombozinho de vaca. Que eu já pensei, até lembrei à minha comadre. Vossas insolências podiam ir dormir aos ninhos, à casa do Silvério. Tinham lá camas de ferro, lavatórios. E ele sempre é uma léguazita e mau caminho. Jacinto bondoso acudiu.
Não, tudo se arranja, Melchior, por uma noite. Até gosto mais de dormir em Tormes, na minha casa da serra. Saímos ao terreiro, retalho de horta fechado por grossas rochas encabeladas de verdura, entestando com os socalcos da serra onde lourejava o centeio. O meu príncipe bebeu da água nevada e luzidia da fonte regaladamente, com os beiços na bica. Apeteceu a alface rechonchuda e crespa e atirou pulos aos ramos altos de uma copada cerejeira toda carregada de cereja. Depois, custeando o velho lagar a que um bando de pombas branqueava o telhado, deslizámos até ao carreiro cortado no costado do monte. E andando, pensativamente, o meu príncipe pasmava para os milheirais, para os vetustos carvalhos plantados por vetustos jacintos, para os casebres espalhados sobre os cabeços à orla negra dos pinheirais. De novo penetramos na Avenida de Faias e transpusemos o portão senhorial entre o latir dos cães, mais mansos, farejando um dono. Jacinto reconheceu certa nobreza na frontaria do seu lar. Mas, sobretudo, lhe agradava a longa alameda, assim direita e larga, como traçada para nela se desenrolar uma cavalgada de senhores com plumas e pagens. Depois, de cima da varanda, reparando na telha nova da capela, louvou o Silvério, esse ralaço, por cuidar ao menos da morada do bom Deus. E esta varanda também é agradável, murmurou ele, mergulhando a face no aroma dos cravos. Precisa grandes poltronas, grandes divãs de verga. Dentro, na nossa sala, ambos nos sentámos nos poiais da janela, contemplando o doce sossego crepuscular que lentamente se estabelecia sobre vale e monte. No alto tremeluzia uma estrelinha, a Vênus diamantina, lânguida anunciadora da noite e dos seus contentamentos. Jacinto nunca considerara demoradamente aquela estrela, de amorosa refulgência que perpetua no nosso céu católico a memória da deusa incomparável. Nem assistira jamais com a alma atenta ao majestoso adormecer da natureza. E este enegrecimento dos montes que se embuçam em sombra, os arvoredos emudecendo, cansados de sussurrar, o rebrilho dos casais mansamente apagado, o cobertor de névoa sob que se acama e agasalha a frialdade dos vales, um toque sonolento de sino que rola pelas quebradas, o segredo cochichar das águas e das relvas escuras eram para ele como iniciações. Daquela janela aberta sobre as serras entrevia uma outra vida que não anda somente cheia do homem e do tumulto da sua obra. E senti o meu amigo suspirar como quem enfim descansa. Deste enlevo nos arrancou o Melchior com o doce aviso do jantarinho de suas incelências. Era noutra sala, mais nua, mais abandonada. E aí, logo à porta, o meu super-civilizado príncipe estacou, estarrecido pelo desconforto e pela escassez e rudeza das coisas. Na mesa, encostada ao muro denegrido, sulcado pelo fumo das candeias, sobre uma toalha de estopa, duas velas de sebo em castiçais de lata alumiavam grossos pratos de louça amarela, ladeados por colheres de estanho e por garfos de ferro. Os copos, de um vidro espesso, conservavam a sombra roxa do vinho que neles passara em fartos anos de fartas vindimas. A malga de barro, atestada de azeitonas pretas, contentaria Diógenes. Espetado na côdea de um imenso pão, reluzia um imenso facalhão. E na candeia senhorial reservada ao meu príncipe, derradeira alfaia dos velhos jacintos, de hirto espaldar de couro com a madeira ruída de caruncho, a clina fulgia em melenas pelos rasgões do assento poído.
Uma formidável moça, de enormes peitos que lhe tremiam dentro das ramagens do lenço cruzado, ainda suada e esbraseada do calor da lareira, entrou esmagando o soalho com uma terrina a fumegar. E o Melchior, que seguia erguendo a infusa do vinho, esperava que suas insolências lhe perdoassem porque faltara tempo para o caldinho apurar. Jacinto ocupou a sede ancestral e, durante momentos, desgazeada a ansiedade para o caseiro excelente, esfregou energicamente com a ponta da toalha o garfo negro, a fusca colher de estanho. Depois, desconfiado, provou o caldo, que era de galinha e rescendia. Provou e levantou para mim, seu camarada de misérias, uns olhos que brilharam surpreendidos. Tornou a sorver uma colherada mais cheia, mais considerada, e sorriu com espanto. Está bom! Estava precioso. Tinha fígado e tinha moela. O seu perfume enternecia. 3 vezes, fervorosamente, ataquei aquele caldo. Também lá volto, exclamava Jacinto com uma convicção imensa. É que estou com uma fome. Santo Deus, há anos que não sinto esta fome. Foi ele que rapou avaramente a sopeira e já espreitava à porta, esperando a portadora dos pitéus, a rija moça de peitos trementes, que enfim surgiu, mais esbraseada, abalando o sobrado, e pousou sobre a mesa uma travessa a transbordar de arroz com favas. Que desconsolo! Jacinto em Paris sempre abominara favas. Tentou, todavia, uma garfada tímida. E de novo aqueles seus olhos que o pessimismo enovoara luziram procurando os meus. Outra larga garfada, concentrada, com uma lentidão de frade que se regala. Depois um brado. Ótimo! Ah, destas favas sim! Oh, que fava! Que delícia! E por esta santa gula louvava a serra, a arte perfeita das mulheres palreiras que embaixo remexiam as panelas, o Melchior que presidia ao bródio. Deste arroz com fava nem em Paris, Melchior, amigo. O homem ótimo sorria, inteiramente desanuviado. Pois é cá a comidinha dos moços da quinta, e cada pratada que até suas insolências se riam. Mas agora aqui o senhor Dom Jacinto também vai engordar e enrijar. O bom caseiro sinceramente queria que, perdido nesses remotos Parises, o senhor de Tormes, longe da fartura de Tormes, padecia fome e mingava. E o meu príncipe, na verdade, parecia saciar uma velhíssima fome e uma longa saudade da abundância, rompendo assim a cada travessa em louvores mais copiosos. Diante do louro frango assado no espeto e da salada que ele apetecera na horta, agora temperada com um azeite da serra digno dos lábios de Platão, terminou por bradar. É divino! Mas nada o entusiasmava como o vinho de Tormes, caindo de alto da bujuda infusa verde, um vinho fresco, esperto, seivoso e tendo mais alma, entrando mais na alma que muito poema ou livro santo. Mirando, à vela de sebo, o copo grosso que ele orlava de leve espuma rósea, o meu príncipe, com um resplendor de otimismo na face, citou Virgílio. Quo te carmina dicam retica? Quem dignamente te cantará, vinho amável destas serras? Eu, que não gosto que me avantajem em saber clássico, espanejei logo também o meu Virgílio, louvando as doçuras da vida rural. Hanc olim veteres vitam coluere Sabini. Assim viveram os velhos sabinos, assim Rómulo e Remo, assim cresceu a valente Etrúria, assim Roma se tornou a maravilha do mundo. E imóvel, com a mão agarrada à infusa, o Melchior arregalava para nós os olhos em infinito assombro e religiosa reverência. Ah,
jantámos deliciosamente sob os auspícios do Melchior, que ainda depois, próvido e tutelar, nos forneceu o tabaco. E como ante nós se alongava uma noite de monte, voltámos para as janelas desvidraçadas na sala imensa a contemplar o sumptuoso céu de verão. Filosofámos então com Pachorra e Facúndia. Na cidade, como notou Jacinto, nunca se olham nem lembram os astros, por causa dos candeeiros de gás ou dos globos de eletricidade que os ofuscam. Por isso, como eu notei, nunca se entra nessa comunhão com o universo, que é a única glória e única consolação da vida. Mas na serra, sem prédios disformes de 6 andares, sem a fumaraça que tapa Deus, sem os cuidados que, como pedaços de chumbo, puxam a alma para o pó rasteiro, um Jacinto, um Zé Fernandes, livres, bem jantados, fumandos nos poiais de uma janela, olham para os astros e os astros olham para eles. Uns, certamente, com olhos de sublime imobilidade ou de sublime indiferença. Mas outros, curiosamente, ansiosamente, com uma luz que acena, uma luz que chama, como se tentassem de tão longe revelar os seus segredos ou de tão longe compreender os nossos. Ó Jacinto, que estrela é esta aqui tão viva sobre o beiral do telhado? Não sei. E aquela Zé Fernandes, além, por cima do pinheiral? Não sei. Não sabíamos. Eu, por causa da espessa crosta de ignorância com que saí do ventre de Coimbra, minha mãe espiritual. Ele, porque na sua biblioteca possuía 308 tratados sobre astronomia, e o saber, assim acumulado, forma um monte que nunca se transpõe nem se desbasta. Mas que nos importava que aquele astro além se chamasse Sírio e aquele outro Aldebarã? Que lhes importava a eles que um de nós fosse Jacinto, outro Zé? Eles tão imensos, nós tão pequeninos, somos a obra da mesma vontade. E todos, Uranos ou Lorenas de Noronha e Sande, constituímos modos diversos de um ser único, e as nossas diversidades esparsas somam na mesma compacta unidade. Moléculas do mesmo todo, governadas pela mesma lei, rolando para o mesmo fim. Do astro ao homem, do homem à flor do trevo, da flor do trevo ao mar sonoro, tudo é o mesmo corpo, onde circula como um sangue o mesmo Deus. E nenhum frémito de vida, por menor, passa numa fibra desse sublime corpo, que se não repercuta em todas, até às mais humildes, até às que parecem inertes e invitais. Quando um sol que não avisto, nunca avistarei, morre de inanição nas profundidades, esse esguio-galho de limoeiro embaixo na horta sente um secreto arrepio de morte. E quando eu bato uma patada no soalho de Tormes, além o monstruoso Saturno estremece, e esse estremecimento percorre o inteiro universo. Jacinto abateu rijamente a mão no rebordo da janela, e eu gritei: acredita! O sol tremeu! E depois, como eu notei, devíamos considerar que sobre cada um desses grãos de pó luminoso existia uma criação que incessantemente nasce, perece, renasce. Neste instante, outros Jacintos, outros Zé Fernandes, sentados às janelas de outras tormes, contemplam o céu noturno, e nele um pequenininho ponto de luz que é a nossa pulsante terra por nós tanto sublimada. Não terão todos esta nossa forma, bem frágil, bem desconfortável, e, a não ser no Apolo do Vaticano, na Vênus de Milo e talvez na Princesa de Carmã, singularmente feia e burlesca, mas horrendos ou de inefável beleza, colossais e de uma carne mais dura que o granito, ou leves como gases e ondulando na luz, todos eles são seres pensantes e têm consciência da vida, porque de certo cada mundo possui o seu Descartes,
ou já o nosso Descartes os percorreu a todos com o seu método, a sua escura capa, a sua agudeza elegante, formulando a única certeza talvez certa: o grande, penso, logo existo. Portanto, todos nós, habitantes dos nossos mundos, às janelas dos nossos casarões, além nos Saturnos, ou aqui na nossa terrícola, constantemente prefazemos um ato sacro-santo que nos penetra e nos funde, que é sentirmos no pensamento o núcleo comum das nossas modalidades e, portanto, realizarmos um momento dentro da consciência a unidade do universo. Hein, Jacinto? O meu amigo rosnou. Talvez estou a cair com sono. Também eu. Remontámos muito a excelentíssimo senhor, como dizia o Pestaninha em Coimbra. Mas nada mais belo e mais vão que uma cavaqueira no alto das serras a olhar para as estrelas. Tu sempre vais amanhã? Com certeza, Zé Fernandes. Com a certeza de Descartes. Penso, logo fujo. Como queres tu neste pardieiro, sem uma cama, sem uma poltrona, sem um livro? Nem só de arroz com fava vive o homem. Mas demoro em Lisboa para conversar com o Sesimbra, o meu administrador. E também à espera que estas obras acabem, os caixotes surjam e eu possa voltar decentemente com roupa lavada para a trasladação. É verdade, os ossos. Mas resta ainda o grilo. Que animal! Por onde andará esse perdido? Então, passeando lentamente na sala enorme, onde a vela de sebo, já derretida no castiçal de lata, era como um lume de cigarro num descampado, meditámos na sorte do grilo. O estimado negro, ou fora despejado nas lamas de Medina com as 27 malas aos gritos, ou regaladamente adormecido, rolara com o Anatole no comboio para Madrid. Mas ambos os casos apareciam ao meu príncipe como irremediavelmente destruidores do seu conforto. Não, escuta, Jacinto. Se o grilo encalhou em Medina, dormiu na fonda, catou os percevejos e esta madrugada correu para Tormes. Quando amanhã desceres à estação às 4 horas, encontras o teu precioso homem com as tuas preciosas malas metido nesse comboio que te leva ao Porto e à capital. Jacinto sacudiu os braços, como quem se debate nas malhas de uma rede. E se seguiu para Madrid? Então, por esta semana, cá aparece em Tormes, onde encontra ordem para regressar a Lisboa e reentrar no teu séquito. Resta o interessante caso das minhas bagagens. Se amanhã encontrares na estação o grilo, separa a minha mala negra e o saco de lona e a chapeleira. O grilo conhece e pede ao Pimenta, ao gordalhufo, que me avise para Guiães. Se o grilo aportar Tormes, esfogueteado de Madrid, com toda essa malaria, deixa as minhas coisas aqui ao Melchior. Eu amanhã falo ao Melchior. Jacinto sacudiu furiosamente o colarinho. Mas como posso eu partir para Lisboa amanhã com esta camisa de 2 dias que já me faz uma comichão horrenda? E sem um lenço? Nem ao menos uma escova de dentes. Fértil em ideias, estendi as mãos num belo gesto tutelar. Tudo se arranja, meu Jacinto, tudo se arranja. Eu, largando daqui cedo pelas 6 horas, chego a Guiães às 10, ainda sem calor. E mesmo antes do almoço e da cavaqueira com a tia Vicência, imediatamente te mando, por um moço, um saco de roupa branca. As minhas camisas e as minhas ceroulas talvez te estejam largas, mas um mendigo como tu não tem direito a elegâncias e a roupas bem cortadas. O moço, num bom trote, entra aqui às 2 horas. Tens tempo de mudar antes de desceres para a estação. Posso meter na mala uma escova de dentes. Oh, Zé Fernandes, então mete também uma esponja e um frasco de água de colónia. Água de alfazema excelente, feita pela tia Vicência. O meu príncipe suspirou, impressionado com a sua miséria esquálida e esta dádiva de roupas. Bem, então vamos dormir, que estou esfalfado de emoções e de astros.
Justamente, Melchior entreabria a pesada porta com timidez a avisar que estavam preparadinhas as camas de suas excelências. E seguindo o bom caseiro que erguia uma candeia, que avistámos nós, o meu príncipe e eu, ainda há pouco irmanados com os astros. Em duas saletas, que uma abertura em arco, lôbrego arco de pedra separava, duas enxergas sobre o soalho. Junto à cabeceira da mais larga, que pertencia ao senhor de Tormes, um castiçal de latão sobre um alqueire. Aos pés, como lavatório, um alguidar vidrado em cima de uma tripeça. Para mim, serrano daquelas serras, nem alguidar, nem alqueire. Lentamente, com o pé, o meu supercivilizado amigo apalpou a enxerga. E de certo lhe sentiu uma dureza intransigente, porque ficou pendido sobre ela a correr desoladamente os dedos pela face desmaiada. E o pior não é ainda a enxerga, murmurou enfim com um suspiro. É que não tenho camisa de dormir nem chinelas, e não me posso deitar de camisa engomada. Por inspiração minha, recorremos ao Melchior. De novo, esse benemérito providenciou, trazendo a Jacinto para ele desafogar os pés, uns tamancos, e para embrulhar o corpo, uma camisa da comadre, enorme, de estopa, áspera como uma estamanha de penitente, com folhos mais crespos e duros do que lavores de madeira. Para consolar o meu príncipe, lembrei que Platão, quando compunha o banquete, Vasco da Gama, quando dobrava o cabo, não dormiam em melhores catres. As enxergas rijas fazem as almas fortes, ó Jacinto. E é só vestido de estamanha que se penetra no paraíso. Tens tu, volveu o meu amigo secamente, alguma coisa que eu leia? Não me posso adormecer sem um livro. Eu, um livro? Possuía apenas o velho número do Jornal de Comércio que escapara à dispersão dos nossos bens. Rasguei a copiosa folha pelo meio, partilhei com Jacinto fraternalmente. Ele tomou a sua metade, que era a dos anúncios. E quem não viu então Jacinto, senhor de Tormes, acaçapado à borda da enxerga, rente da vela de sebo que se derretia no alqueire, com os pés encafuados nos socos, perdidos dentro das ásperas pregas e dos rijos folhos da camisa serrana, percorrendo num pedaço velho de gazeta pensativamente as partidas dos paquetes, não pode saber o que é uma intensa e verídica imagem do desalento. Recolhido à minha alcova espartana, desabotoava o colete num delicioso cansaço, quando o meu príncipe ainda me reclamou. Zé Fernandes, diz, manda também no saco um abotoador de botas. Estirado comodamente na rija enxerga, murmurei, como sempre murmuro ao penetrar no sono, que é um primo da morte. Deus seja louvado. Depois tomei a metade do Jornal do Comércio que me pertencia. Zé Fernandes, que é? Também podias meter no saco pós de dentes, e uma lima das unhas, e um romance. Já a meia gazeta me escapava das mãos dormentes. Mas da sua alcova, depois de soprar a vela, Jacinto murmurou entre um bocejo. Zé Fernandes. Ai. Escreve para Lisboa, para o Hotel Bragança. Os lençóis ao menos são frescos, cheiram bem, a sadio.